as decisões todas são do comandante ou dependendo da área, o cara pode tomar uma decisão acima do comandante? Por exemplo, se o cara é engenheiro e ele tá abaixo do comandante, ele manja mais. Ou ele fala pro comandante, mas a palavra final é do cara. Então, o comandante está ali justamente para liderar e tal, mas, por exemplo, eles fizeram uma manobra que é desacoplar um pedaço da nave, viraram a nave e foram testar ela acoplando. Não chegou a acoplar, mas fizeram a manobra de acoplamento, o teste dela. Quem estava no comando nesse momento era o Vitor Glover, que é o piloto. Então, é ele que estava tomando as decisões ali, Ah, entendeu? Então, assim, depende do que você vai fazer. Obviamente que o comandante está ali justamente para tomar conta de tudo, mas tem coisas ali específicas que esses caras vão fazendo. Então, é muito assim, tem que ter essa mistura. Uma coisa muito importante, já para falar para o pessoal, esta cápsula, que ela chama-se Orion, ela não pousa na Lua, tá? Então, nem adianta aí o pessoal, pô, não vai pousar. Não vai pousar. Aí muita gente está perguntando assim: se não vai pousar na Lua, por que eles estão fazendo isso tudo? Pelo seguinte, essa cápsula ela vai levar os astronautas até um certo ponto nas missões Artemis. E você precisa testar se a cápsula ela é capaz de levar o ser humano ali dentro, fazer com que ele viaje no espaço com segurança e volte com segurança também. Por isso que são esses caras aí, esses quatro, que estão nela, porque eles têm a capacidade de identificar os problemas. Ó, tá tendo um barulho aqui, pode ser tal coisa. Tá tendo um negócio aqui, pode ser tal coisa. Opa, vamos corrigir tal coisa aqui e tal. Então essa aí é a cápsula Orion, né? A parte de cima dela ali é onde eles ficam. A parte de baixo aqui é o módulo de comando dela, o módulo de serviço, né? Que é onde tem ali o combustível, os painéis solares e tudo mais. Então, a importância dessa missão é mostrar, provar. Porque essa cápsula aí, Vilela, ela já voou duas Eles vezes, ficam na tá? parte de cima, tá, galera? Só para essa galera, eles ficam na parte de Isso, cima. a partezinha de tá. cima ali, prateadinha ali. Essa cápsula, não essa, né, especificamente, mas a cápsula Orion, ela já voou duas vezes. Em 2014, ela fez um teste, e em 2022, na Artemis 1, ela voou sem tripulação. E essa é a primeira vez que tem tripulação dentro dela. Então é muito importante esse teste. Essa missão é uma missão de teste, tá? Para o pessoal entender. É testar a capacidade da Orion de levar e trazer o ser humano com vida para o espaço. Basicamente é isso. E perfeita, e só para complementar aqui de forma legal, é perfeitamente normal, porque muita gente está falando, por que agora tem um monte de teste e antes não tinha? Não, são os mesmos testes. A Apollo 8 também fez isso, né? E aí depois tivemos a Apollo 11 e tudo mais. A gente teve Apolos que deram a volta na Lua e voltaram sem pousar. A Apollo 10, se não me falha a memória, ela ficou pertinho de pousar, mas não 30 pousou. quilômetros. 30 Porque quilômetros. era para testar coisas específicas antes de você realmente realizar o negócio. E se você contar em termos de quantidade de tempo, você tem o início ali, digamos, com o discurso do Kennedy em 1960, 9 anos depois veio a Apollo 11, digamos assim, mas teve 10 anos, né? 9 anos, vai, para desenvolver todo esse trabalho. A Artemis também, dezembro de 2017 foi quando começou. Estamos em 2026, 9 anos. Então, até mesmo em questão de quantidade de tempo gasta, tá dentro da normalidade, entendeu? Aí muita gente pode perguntar, pô, mas tem que testar tudo de novo? Tem, porque o foguete é novo, a cápsula é nova, tudo é novo. Se é tudo novo, vamos testar tudo de novo, entendeu? Analogia com o carro, Lá vem o Jaime e seus Lá carros. vem o Jaime. Vai lá, faz. Você tem um carro novo, Tá. você comprou 0 quilômetros. Esse carro geralmente dura 5, 6 anos o mesmo modelo, né? Se a empresa resolver fazer um novo modelo, ela vai fazer um novo modelo e não vai testar tudo de novo, não? Você não tem que testar tudo de novo? Passa por tudo. Freio ABS, chassi, as rodas, Aerodinâmica. direção, você não tem que testar tudo? Essa mesma empresa já fez todos os outros carros anteriores, os outros modelos. Por que só que é o modelo novo não irá testar de novo? Tem que testar tudo de novo. Principalmente as coisas de segurança, né? É a mesma coisa ali para a cápsula. Vamos falar do banheiro, o problema no banheiro, mas eu quero saber também a diferença dessa comparação do antigo projeto que aconteceu lá atrás, do projeto lunar, e o agora. Esse salto de tecnologia, como a gente pode entender o que mudou, entendeu?
Cara, vamos lá, né? Assim, lá na década de 60, 70, como a gente já falou aqui, o objetivo era pisar. Era pisar e ganhar do amiguinho ali, que era a União Soviética. Ou a União Soviética pisar e ganhar dos Estados Unidos. Era Porque a isso. União Soviética estava ganhando em tudo, né? Estava Antes. ganhando em tudo. Tinha mandado o primeiro satélite, o primeiro animal, a primeira mulher, o primeiro homem, a primeira caminhada espacial. Só que aí o que aconteceu na União Soviética? A União Soviética, o programa dela era liderado por um cara chamado Sergei Korolev, tá? Um cara muito, muito importante do programa espacial soviético. Esse cara morreu em 1966. Quando ele morreu, o programa soviético ficou perdido, entendeu? Não tinha mais liderança. Então aí uma empresa queria dominar, um setor do governo soviético queria dominar, outra empresa queria dominar, e essa bagunça fez com que a União Soviética perdesse a corrida espacial, entendeu? Perdesse. Aí pode fazer analogia com carro, com time de futebol, qualquer coisa, entendeu? Imagina que era um time que estava jogando bem, redondinho, e de repente você tirou um cara ali, foi expulso, bagunçou o time todo, Analogia com o entendeu? time? É. Com um time dá para fazer. Só para não fazer com carro, vai. E, e os Estados Unidos veio lá com o programa Mercury, programa Gemini, programa Apollo, e veio tudo bonitinho, tudo muito bem estruturado. Não tinha uma pessoa só, embora o Kennedy tenha sido o cara que falou, né, tudo, né? O Kennedy não viu o homem pisar na Lua. Quando o homem pisou na Lua era o Nixon, presidente dos Estados Unidos. Então o Kennedy não viu. Mas mesmo mudando, né, vamos dizer assim, quem estava comandando tudo, que era o presidente, o sistema ali da NASA, que na época era liderado pelo Wernher von Braun, ele se manteve e fez tudo que fez naquela época lá. Beleza? Então, o programa Apollo era esse, era um foguetão, Saturno V, nós vimos ele ontem nós fomos aqui no Kennedy Space Center Vê se e acha a vimos o imagem Saturno aí. V A imagem aí, Santa. originalzão mesmo que tem aqui, entendeu? Não é réplica, não é nada disso. Mas Então, e a isso aí foi tecnologia lá lá na dentro? década de 60. E a tecnologia Oi? lá dentro? A gente tem no celular uma tecnologia maior do que eles tinham dentro dos foguetes? Cara, assim, a gente faz esse comparativo, né? A tecnologia hoje Não é do justo, celular né? não é justo fazer, né? Agora, o Não, justo de mas comparar é o seguinte: lembre-se que a gente estava vindo de computadores que eram do tamanho de uma sala, É. ENIAC e tal, não sei o quê, e de repente a gente fez um computador cabendo numa cápsula pequenininha, entendeu? mas os dois Essa que é o funcionavam. comparativo. Oi? Então, é interessante isso que você falou, Sérgio, porque, assim, beleza, o computador ocupava uma sala e depois passou a ficar dentro de uma caixinha, mas os dois funcionavam. Porque, assim, Exatamente. É. os dois funcionavam. Você poderia fazer uma coisa nessa caixinha menor ou no computador grande, os dois funcionavam. Esse negócio de qual é a tecnologia, assim, a tecnologia evoluiu muito. Isso é muito vago, a gente tem que dizer qual tecnologia. Ah, é quantidade de memória, quantidade de processamento. Muitas vezes você não precisa de um chip, sabe, da AMD ou da Intel de ultra geração a de agora para jogar jogos e ao mesmo tempo ser o mesmo chip que vai servir para controlar, sei lá, microcontroladores dentro de um carro. Você não precisa. Então, repare, você tem uma tecnologia mais forte, mas você não precisa dela para fazer esse tipo de coisa. Sabe? Exato. O meu celular tem uma capacidade muito forte de processamento. Não é à toa que a Apple começou a colocar os processadores de celular dentro de um MacBook, que é aquele MacBook Neo que lançou agora, correto? Certo. Por que eles fizeram isso? Porque a gente tem uma capacidade muito poderosa aqui de processamento no celular que a gente não usa. A gente não usa nem 50% da capacidade do celular. Então é a mesma coisa. Você, mesmo estando em 69, você já tinha todas essas tecnologias. Isso já existia. O que você não tinha era a quantidade a mais de processamento que nem era necessária, para ser sincero. Não, mas eu queria saber isso. Não é? Não facilitou a vida pro astronauta ou facilitou em algumas coisas só? Então, depende. Não, É o estofado do banco que está deitado evoluiu a tecnologia? Evoluiu, a gente sabe fazer bancos o melhores do tamanho, que né? antes. Principalmente o tamanho. Tamanho, A hora é uma cápsula grande, os caras estão mais exato. confortáveis. Obviamente que você tem câmeras para fazer imagem com melhor resolução, entendeu? E para É lógico que navegação? essas coisas vai.
Oi? E para navegação mudou alguma coisa de a Não, tecnologia? muda também, ué. Muda também, porque Muda. você tem mais antenas hoje ligadas no mundo para ajudar a fazer Entendi. o relay dos dados, entendeu? Então você tem, é óbvio que as coisas vêm evoluindo e ajuda, tudo isso ajuda, entendeu? Mas na época tinha também, tinha a tecnologia também, isso que é importante falar. Muita gente fala assim, não tinha. Tinha muita coisa, tá? É, uma coisa, quer ver uma coisa interessante? Não tinha LiDAR. Pronto, por isso que eu tô falando, tem que dar Tá, uma... um nome para as coisas. Qual tecnologia que não existia antigamente que existe agora? Beleza, as Apollos não tinha LiDAR. Hoje tem, entendeu? Só que como não tinha, era feito com outra coisa. Você tinha outras maneiras de fazer topografia, análise de relevo, com câmera, igual o Sérgio sempre fala com o exemplo da inteligência artificial. Inteligência É isso aí. artificial vem desde a década de 50, cara. É porque É. agora que as pessoas estão mais voltadas para isso por conta das empresas ali e tal, né? Mas inteligência artificial existe desde a década de 50. Então, por isso que é Em necessário. 65, cara, a gente tinha um computador chamado Elisa, que era um computador que É, respondia você. Então o pessoal fala assim: não tinha tecnologia. Tinha tecnologia, sim. Agora, o que ia dentro de uma nave espacial, primeira coisa, tinha que ser algo para fazer exatamente aquelas operações, que é basicamente mecânica celeste, calcular a órbita e coisa e tal. Era isso que precisava fazer. Tá. Precisava fazer coisa a mais? Não precisava. Então dá a impressão para a pessoa que é leiga que ali não tinha nada tecnológico, mas tinha sim, tá? Isso aí não tem jeito. E o piloto antigamente é que nem carro, a analogia com o carro do Jaime é que nem piloto de Fórmula 1, antigamente o cara tinha que ser melhor do que hoje, porque antes antigamente era mais no braço é, e hoje em dia Era no braço, e tem equipamento que te ajuda a calcular as coisas, claro. Aí, amortecedor, óbvio que com a evolução exato. dos computadores, né? Você põe um computador ali e tem um determinado momento que o computador assume tudo da missão. Ele que lança, ele que manobra, e o cara vai ali meio passageiro, entendeu? Agora, É. deu um problema. O cara assume o controle. Antigamente não tinha muito isso. Então tem essas coisas aí ajudaram, né? Ajudaram nesse ponto. Te dou mais um Exatamente. exemplo. Te dou mais um exemplo mais direto aqui. Barco. Pô, os vikings, há 1000 anos atrás, saíram da Noruega e foram varrendo o mapa ali, passando na Irlanda, Inglaterra, Islândia, Groenlândia, chegou ao Canadá de barco, 1000 anos atrás. O barco não existe hoje ainda. Hoje, um dia, um barco, um navio, né, um transatlântico ali, ele não tem muito mais tecnologia hoje em dia? Tem, né? mas os caras lá no passado também não fizeram? Então, é equivalente a isso. Falar que em 1969 não tinha tecnologia para ir à Lua é a mesma coisa que falar que as grandes navegações nunca aconteceram porque eles não tinham GPS. Exatamente, ó. Isso Faz mesmo. sentido. É a mesma coisa, porque os astronautas eram treinados em observação telescópica. Eles pegavam Aí. um luneta, olhavam ali o relevo, calculavam a posição em relação à estrela, sextante, esses mesmos aparelhos que os navios antigamente usavam, entendeu?